Oh, Renato, quantos negócios já aceitam Bitcoin no Brasil? Tem alguma ideia? No BTC Mapa eu nunca vi o Brasil. Rapaz, eu não faço a mínima ideia. Agora, para provar a tese do Jeff da nossa última conversa, viu, Jeff? Você tá me ouvindo? Ou ele morreu mesmo? Não, Não, tô aqui. Tô aqui. Ele não te ouviu. Se ele não tiver a ouvir, eu estou pronta para responder. É isso. Teve uma pesquisa recente, viu, Jeff? Que eu não sei se você viu, até publiquei no Twitter, que perguntaram à população se eles preferiam votar em alguém ou Bolsonaro ou indicado por Bolsonaro, Lula ou indicado por Lula, ou uma pessoa que nunca tivesse nenhuma relação com esses dois. A maioria das pessoas disseram que preferia votar em alguém que não tem nenhuma relação com esses dois. Então, como é que tu explicas que o Lula ganhou? É isso que eu estava dizendo. Não existe democracia sem legalidade. Mas mesmo que existisse legalidade, também não existiria democracia representativa. Primeiro, se tem meia dúzia de caras que tem os partidos, escolhem os candidatos. Então todos os candidatos que são escolhidos têm a mesma ideologia. Então você pode votar entre duas coisas que são iguais. E segunda coisa, se o governo dá dinheiro para os partidos, sempre os incumbentes vão se manter no cargo. Porque quem não é incumbente não tem dinheiro, quem não tem o partido não tem dinheiro, quem não tem o partido não tem como competir, não é isso? Então o sistema desse sempre vai ser ilegítimo, né? Ou seja, concordo absoluto, Renato. Como tu tens aqui, tu tens os militantes e vais ter sempre os militantes. Cala, a boca de urna dava quanto lá na Venezuela? Não sei, eu não acompanhei a questão. 7 votos para González, para cada um para Maduro, não é isso? Eu não acompanhei. Era uma discrepância enorme isso daí. Maduro, 120%. Quem ganhou? Maduro com mais de 100%. O Maduro ganhou com 120%. Com 100% da voto. Rapaz, o cara que vê isso num país e continua investindo nesse país, merece o quê, bicho? Merece ser sodomizado. Exato. O anão do pânico que ele merece, não é isso? Olha, nós infelizmente em Portugal, em relação a essa questão dos impostos, e eu por acaso, como diz o Jeff, apesar dele ser um mouro benfiquista, eu vou utilizar a palavra dele, tem sido um desprazer ver portugueses orgulhosos de pagarem imposto. Pior, pagam imposto, são fodidos e regozijam-se disso. Isso é que é mau. Isso é que é péssimo. E a malta está feliz. A malta está feliz. É assim, há coisas em Portugal que estão a acontecer neste momento que eu nunca imaginei que acontecessem. Quer dizer, imaginei e já sabia que iam acontecer, mas eu esperava que fosse mais para a frente. Que é, a malta orgulha-se de pagar imposto. A malta acha que quem tem uma segunda habitação, ela deve ser apropriada por pessoas que... Deve ser ocupada. Agora existe o movimento Ocupas. Agora em Portugal já existe o movimento dos Ocupas. Já temos pessoas que estão a ocupar habitações que estão a... Imagina, tu tens uma segunda casa e ela até é de férias e tu só vais lá nas férias. És capaz de chegar lá, entendes? Ali acho que aconteceu pior aqui. Chegas lá e a casa está ocupada. O que aconteceu aqui foi pior. Havia um casal que tinha uma casa para venda, a casa estava à venda e a habitação foi ocupada. Para além de ter sido ocupada, ela foi completamente destruída. Destruída ao ponto de destruírem a canalização da água e estarem a tomar banho com o cano da água, não é? Que vem para a rua. Ou seja, um desperdício de água enorme que até a pessoa depois que vai ter que pagar... Renato, por outras palavras, os ocupas em Portugal agora, eles vão nos anúncios classificados da venda dos imóveis, vão ver onde é que está o imóvel e vão lá e ocupam. Ocupam. A imobiliária que está a tratar de negócios chama a polícia. Ofendículas em Portugal é crime? Hã? Ofendícula em Portugal é crime? Quê? Desculpa. Ofendículas. Ofendiculum. Você botar uma armadilha de urso na sua casa. Tá. Eu ia pedir para você explicar o que era isso. Você botar uma armadilha de urso em casa é crime em Portugal? Armadilha de energia elétrica para você matar ladrão? Pelos vistos é.
Se isso for proibido, não existe propriedade privada. Não, mas Não, aqui igual não não existe. Se o cara invadiu a sua propriedade, só existe uma lei no mundo. Do início ao fim da história, só existe uma lei. Jesus foi questionado se ele veio revogar a lei. O que ele respondeu? Do início ao fim da história, não será Tem que modificado cumpri-la. nenhum tio, nenhuma vírgula da lei, não é isso? A única lei que existe é a de Deus. Qualquer outra lei que não for a de Deus é de Satanás. Não existe outra lei que não seja de Deus. A lei de Deus é o caminho, a verdade e a vida. O pai da mentira é o diabo, não é isso? Exato. Repito o que eu falei. Êxodo 22. Na lei de Deus, matar ladrão em flagrante é crime ou é não? Ou é crédito? É crédito com Deus, é galardão, não é isso? Se Não você é chegar em sua casa e tiver um vagabundo lá dentro, Galardão foi aí morte. não reconhecer isso como lei serve a Satanás, não é isso? Carla, no norte de Portugal, chamava entrudo, não é intrudo que chamava antigamente o carnaval? Não, Era ainda assim, se chama. que diabo? Era uma porra ainda satânica, não é isso chama. não? O quê? Ainda se chama intrudo. Aqui é intrudo, tanto que não há feriado no carnaval. As empresas dão se quiserem, a função pública dá, mas o feriado não é oficial, não é um feriado. Mas o que se fazia? Eu acho que em Portugal foi proibido em 1800 e pouco, 1817. Em Portugal, o intrudo, que é o que eles fazem na Galícia, foi proibido. Porque o cara se vestia de Satanás e brigava, né? Jogava coisa nos outros. Não tinha esse negócio antigamente? Não era antigamente. Eu não sei se sabes, nós ainda temos os caretos de Pudêncio e de Lazarim que fazem isso. Que se veste como na Galícia, não é isso? E aquilo é uma tradição galego, porque aquela zona era antigamente, antes de ser a formação do condado portucalense. Não, e Portugal reprimiu isso no século XIX, lá não foi reprimido legalmente, né? Não, mas antes, muito antes do século XIX, porque o condado portucalense foi muito antes do século XIX, portanto, foi em 1193. Foi antes. O condado portucalense foi em 1000 e qualquer coisa, antes de 1100. Não, 1193, se não me engano, quando eu fosse Henriques. Não, 1143 foi a conquista de todo o território nacional. Pronto, ok, mesmo antes. Mas essa zona já era, portanto, chamava-se a Península Ibérica ou a Península Hispânica e havia e ainda existe. Opa, o que é que os caretos fazem? Eles entram em casa das pessoas para retirarem dessas casas as raparigas que são virgens e raptá-las. Portanto, isso é uma coisa completamente demoníaca. As moças. Sim, desculpem, moças. As moças virgens. A gente aqui não pode dizer raparigas. Sim. Portanto, e ainda para mais rapariga virgem, não é? Não, claro, seria um paradoxo, não é? No português do Brasil. Portanto, mas vocês entendem. E eles, com toda a violência, retiram-nas das casas e raptam-nos. E, portanto, isso ainda hoje existe. Se vocês forem a Pudense e a Lazarim, ainda tem... Carla, vamos abreviar a história do carnaval, porque isso não é muito relevante. Pronto, mas tem a questão dos caretos que exercem toda a força física para fazer essa representação. Portanto, e ainda em Portugal é intrudo, não há a palavra carnaval como feriado, porque nem sequer é feriado. As empresas podem dar o dia ou não. Continua a ser intrudo, não é feriado oficial aqui. Eu não entendi o que você falou, Carla. Tinha tradição de fazer estupro ou isso era representação, era encenado? Não, havia a tradição. Havia a tradição e hoje em dia é representada. Porque eles iam buscar as miúdas... Vestido de Satanás, vestido de entidade. Exatamente. Os caretos de Pudêncio e de Lazarim, vocês podem pôr aí no Google, caretos de Pudêncio e Lazarim, aquilo é personificação de Satanás. Porque eles têm... Satanás. Isso sempre foi... O carnaval e nossa cultura sempre foi um negócio ligado com entidades satânicas. Só que as entidades satânicas, animalescas, que até hoje tem representação na Galícia, no norte de Portugal, foram substituídas na Bahia pelas as entidades de origem africana, não é isso? Que também são satânicas. É isso. Eles são legião, né? São satânicas. E, tipo assim, às vezes a mesma entidade, ela se apresenta com vários nomes, não é isso?
Há várias entidades e há vários nomes para a mesma entidade, mas continua a ser uma cena satânica. Aliás, é uma evocação de... É por isso que o carnaval no Brasil é a putaria que é, não é? Exato. E em Portugal também começa a ser. Mas é uma evocação de identidades satânicas. Mas é isso. Até a origem do carnaval, até saber o que é o entrudo, um brasileiro que nunca foi na Galícia ou em Portugal, nunca vai entender, não é isso? E não vai. Pô, essa eu aprendi hoje. Eu nunca ouvi falar nisso. O carnaval, quando chega ao aprendi hoje, Ana. Jeff, há muita coisa que tu nunca ouviste falar ainda. O carnaval, quando chega ao Brasil, já está Justo. completamente distorcido daquilo que é a realidade do carnaval. Sim, o carnaval no Brasil já está muito distorcido da origem tradicional, sim. É completamente distorcido. Não, essa parte de deflorar tem bastante ainda, viu? É. Caraca.